essa mãe, ela precisa ser cuidada. Ela precisa, esse bebê, ele precisa ser cuidado por um adulto, né? E essa mãe precisa ter esse cuidado, ela precisa ter essa parceria, ela precisa ter essa ajuda, né? Ela precisa dormir, né? Ela precisa ter alguém que fique com essa criança, que é um ponto importante. Porque às vezes a pessoa... ajuda como? Ajuda de qualidade, né? Porque às vezes você chega lá... olha o bebê, mas a mãe fica ali de lado. Porque ajuda realmente a pegar a criança para que essa mãe descanse. Exatamente. Né? Ela precisa ser cuidada. E você vê que quando a mãe ela realmente é cuidada, ela melhora essa qualidade. Sim, imagina, a madrinha de um deles, né, que foi um casal, o Vitor e a Thaís, ela ficou uns dias comigo lá, né? Aí ela, no dia que ela pegou, que ela deu a chuquinha de leite de noite para eles, né, a fórmula, que eles dormiram mais tempo... Meu Deus, que bênção. Mas também acordei e tava tudo cheio de leite aqui, né? Mas assim, deu aquele descanso, dá aquele aconchego mesmo pra gente, né? Pra a gente não se sentir tão só. Exatamente. E aí você percebe que assim, você melhorando a criança, melhora. Porque assim, a gente vai ver aqui ao longo da conversa que quando a mãe ela desenvolve realmente uma depressão pós-parto, isso impacta no bebê, não é só na mãe. Olha aí. Né? Isso impacta no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento emocional, cognitivo, porque ela não consegue ter uma relação com a criança e a criança não vai se desenvolver. Então, vai ter um impacto não só na vida da mãe, mas na da criança também. Sim. E aí, o que você, de consultório, assim, algum caso que você possa aqui falar pra gente, né, como um exemplo, o que aconteceu. Por exemplo, mães que já têm, passam por algum tratamento, ou para ansiedade, ou depressão mesmo, e que ficam grávidas. Isso aí já é mais um fator que pode desencadear a depressão pós-parto? Isso, porque assim, a depressão pós-parto, ela tem fatores de risco. E um dos fatores de risco é justamente a pessoa já ter uma história pregressa de algum transtorno mental, né? Que pode ser ansiedade, pode ser depressão, um transtorno bipolar. Então, se eu já tenho um histórico de ansiedade e depressão, então eu tenho chances bem maiores de desenvolver uma depressão pós-parto. Entendi. Então, essa pessoa, ela tem que tratar a depressão durante a gestação. Durante a gestação. Isso, depressão, ansiedade. E esse é um medo bem comum das pacientes, Sim. né? Aí eu vou tomar remédio, ou algumas que tomam remédio querem parar de tomar o remédio porque tem medo que essa medicação possa passar para o bebê, né? E hoje a gente tem medicações seguras que não passam para a placenta. Então, por exemplo, no momento, né? Hoje, no momento que você perguntou, eu estou acompanhando 3 gestantes. Sim. E 2 pós-partos. E tudo ok. Olha então, eu já aí. acompanhei em vários momentos, né? Assim, tenho Sim. 16 anos de consultório e tudo ok. Elas não desenvolveram depressão pós-parto justamente por isso. Porque a gente fala assim, se 80% das mulheres vão passar pelo baby blues, né? Sim, que é o período de 15 dias. Que é o período de 15 dias de adaptação. Essas pacientes que já têm essa história pregressa, provavelmente, se não tratadas, elas vão desenvolver depressão pós-parto. Já existem, inclusive, estudos que essas pacientes que desenvolveram depressão pós-parto, geralmente são depressões que estão iniciadas durante a gestação. Tem que ter Elas só cuidado. continuam na depressão pós-parto, né? Porque como é no início dos 15 dias, a gente não chama devido a essa adaptação. Sim. Aí elas só seguem com a depressão pós-parto. Então, assim, fiquem tranquilas, né? Sim. Dizer para as mães que existe esse medicamento e é aí que é super importante, porque o momento mais difícil é justamente o pós-parto. Durante a gestação, assim, é tudo favorável. A mãe está bem, a mãe está feliz, ela está dormindo, né? Ela está com os hormônios ok, assim, você fica feliz, né? Durante a gestação. A questão, o perigo maior do desenvolvimento do transtorno é realmente num período imediato do pós-parto, né? Que quando é que essa depressão pode surgir, né? Que é outra dúvida que tem. Então, pode surgir a partir da 4ª semana até 1 ano. Então, em qualquer momento, essa depressão pode surgir. Né? E quais seriam, assim, sintomas, né? Assim, sintomas. Geralmente, os sintomas da depressão pós-parto, eles são muito semelhantes ao da depressão realmente maior. Por exemplo, a tristeza. Mas não é aquela tristeza, assim, de choro. Não é aquela tristeza, assim, maior. Sabe? A pessoa parece que está afundando. Que não vê graça em nada, isso, né? ela está afundando, ela está assim, presa, ela, tipo assim, está assim, sofrida, sabe? Ela não quer ter contato com esse bebê. O choro do bebê incomoda ela.
ela quer, tipo, ela não se sente capaz de cuidar do bebê, ela quer que um outro cuide do bebê. Sim. Em outras situações, ela fica assim, com uma ansiedade tão grande que ela não deixa as pessoas cuidarem do bebê. Não quer que, você já viu essa situação, ninguém pegue no bebê. Então, ela marca vários médicos, porque, tipo assim, ela, ao mesmo tempo que ela se sente incapaz, ela precisa validar. Então, ela fica procurando pessoas e médicos para poder ter certeza que aquela criança está bem, entendeu? Validando e procurando. Aí altera o sono, ela não dorme. Não porque geralmente o normal é que a gente aproveite quando o bebê está dormindo para a gente dormir, né? É verdade. Mas ela não consegue dormir. Essa pessoa, ela não dorme, ela está com insônia, tem alteração no apetite, ou come demais ou não come. Tem o que a gente chama assim, de anedonia, que ela não tem assim, vontade para fazer nada, o que fazia antes. Ela não quer conversar com as pessoas, ela não quer sair com o bebê, ela não quer passear, ela não quer se arrumar, ela não quer tomar banho, não tem autocuidado nenhum, quer ficar isolada, né, triste. Então, assim, são sinais que são muito perceptíveis para quem está do lado dessa mãe. Sim. Né, do lado dessa mulher. E aí quem está ali do lado tem que observar, né? Isso, porque assim, não é aquela tristeza que eu tô só chorando às vezes, é aquela pessoa que, acho, antes da gente começar aqui, você pontuou que alguém da sua família teve. Ela muda mesmo o comportamento. Parece você assim vê que ela pessoa, tem uma transformação, assim, ela tem uma mudança de comportamento. Uma mudança de humor, uma mudança no aspecto físico, uma mudança na fala. Ela é triste o tempo todo, a questão do vestimento. Ela não quer ter contato com o bebê de maneira nenhuma, né? Assim, fica afastada do bebê, fica isolada. Enquanto as pessoas estão socializando, ela está sempre afastada, né? Então, esses sinais, vocês precisam estar atentos. E por quanto tempo? Passou os 15 dias, passou um mês, passou 2 meses, e a pessoa permanece com esses sintomas, aí a gente é um sinal que não está ok. Tem que cuidar, né? Não, que tem que procurar um psiquiatra, um profissional de saúde mental, que pode ser até o próprio... Geralmente o obstetra que está cuidando dela, né? Que ela vai reavalidar, consegue observar esse né? Que está atento também, né? A esses sintomas e encaminha para o psiquiatra. Mas, assim, às vezes, essa pessoa não quer ir nem ao médico. Então, assim, tem que ter a ajuda do familiar, né? Do marido, né? Verdade. Ou da família. Porque, assim, às vezes as pessoas ainda, né, infelizmente, interpretam isso assim, como um sinal de fraqueza, que a pessoa está fazendo, às vezes, ali um corpo mole, né, que ela não consegue. Não é uma doença. Realmente, a depressão, né, que como a gente conversou, é uma doença, né, que é incapacitante. E essa mãe, ela não consegue realmente cuidar desse bebê e nem dela. E como eu te falei, não impacta só a vida dela, vai impactar a vida do bebê, porque ela não consegue dar uma qualidade afetiva a essa criança. Então, essa criança, ela não vai ter afeto dessa mãe. Ela não vai ter a mãe que cuida, e né? Não vai ter que cuida, não vai ter amor. E essa criança precisa, nesses momentos iniciais, desse amor para ela poder desenvolver relações sociais, né? Ela, no desenvolvimento dela cognitivo, ela precisa desse cuidado, que a mãe não dá. Então, assim, por isso que a gente precisa dessa conversa, porque... Na depressão materna pós-parto, a gente está cuidando da família, não só da mãe. Verdade. O marido, por exemplo, né? Que às vezes acha que a mulher não está mais ligando para ele, que não gosta dele, né? Então, assim, quando todos ali ao redor dessa mulher têm essa noção, eu acredito que o problema seja mais, vamos dizer, contornado de forma mais adequada, né? Isso, porque assim, se esse pai pensa que a mãe, naquele momento, está precisando de ajuda, consegue ajudar, e que o filho também vai ser afetado de forma cognitiva, isso muda tudo, né? Então, assim, é toda uma família afetada, né? Por uma situação que pode ser resolvida. Né? Porque, nesse caso... E essa mãe, ela vai precisar de remédio, ela vai precisar de medicação, ela vai precisar de terapia. Não é uma situação como a do Baby Blues, que se resolve sozinha. Se essa pessoa ela não for tratada, ela vai ficar anos nesse processo de adoecimento. 1 ano, 2 anos. Sempre com esse, tipo assim, conseguindo fazer as coisas com muita dificuldade. Sempre nesse processo de isolamento, de conduta de antissocial. Com dificuldade de cuidar de si, de cuidar do bebê, sempre precisando de muitas mãos para ajudar e com essa dificuldade realmente de interação com o bebê. Então, assim, não se resolve sozinho. Tem que ter uma equipe ali, né? Isso, ela precisa realmente de um tratamento medicamentoso, né? E aqui, como você falou de uma experiência, eu também tenho uma experiência de uma gravidade maior, de depressão pós-parto, que seria a psicose pós-parto, que também pode acontecer.